Bem, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Vitor Gomes, né? Algumas pessoas aqui já me conhecem, eu sou cientista de dados e um dos fundadores da Trading com Dados. A Trading com Dados, para vocês que chegaram agora e estão conhecendo a nossa iniciativa agora, a Trading com Dados ela é uma iniciativa que surgiu de uma experiência minha e de alguns amigos dentro do mercado financeiro, em que a gente viu que a ciência de dados e técnicas de programação, ferramentas de programação, ainda estavam um pouco distante da vida das pessoas, então era muito difícil conseguir conteúdo relacionado ao mercado financeiro, conseguir análise de mercado financeiro usando ferramentas de ciência de dados, né, como Python e R. A gente tinha que buscar muito, tal, era difícil conseguir esse tipo de conteúdo. E daí que a gente pensou, por que a gente não criar a nossa própria iniciativa para ajudar as pessoas, para gerar valor, agregar na vida, na carreira delas, e foi daí que surgiu a nossa iniciativa. Tá? Então, basicamente, o programa de hoje, falar um pouquinho da obtenção dos dados financeiros, né, algumas dificuldades que a gente tem, como a gente tenta contornar essas dificuldades, e aí eu vou introduzir as duas bibliotecas principais, hoje em dia, pelo menos que a gente tem usado bastante no nosso dia a dia na Trading com Dados, né, que são as bibliotecas Quandl, tá? E o Pandas Data Reader. E aí a gente vai para o Python. E aí dentro do Python eu vou mostrar como que vocês conseguem acessar a Quandl e abrir dados dentro da Quandl. Depois a gente vai fazer coisas parecidas com o Pandas Data Reader, só que o Pandas Data Reader ele é mais para dados de mercado financeiro em si, dados de bolsa, né, de ações, etc. e tal. O Quandl é para dados de macroeconomia. Então, se você quer dados como inflação, juros, dados nessa linha, então é melhor usar Pandas Data Reader. E no fim do nosso webinar, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue agregar todos esses dados e fazer algumas análises bem simples, assim, e no fim mostrar uma matriz de correlação para ver aí como que a gente consegue trabalhar com todos esses dados juntos, tá bom? Só voltar aqui para o Zoom bem rápido, tem uma pessoa que... Tem algumas pessoas que estão para entrar. Tá, o Pablo perguntou, é possível programar robôs de trading em Python? Cara, sim. A gente tem alguns parceiros aí da Trading com Dados que já fazem isso. Hoje a gente não ensina isso ainda, tá? A gente pretende, tem já no nosso pipeline aí para criar cursos nessa linha, mas ainda na nossa prioridade. A gente está começando, a gente está tentando, na verdade, fazer como é que eu digo? Tipo a sequência devagarzinho, né? Começando aí pelas fases introdutórias e à medida aí que o tempo for passando, que a gente tiver tempo também, a gente vai criando esse conteúdo, né? Haja vista que é um conteúdo que até para a gente ele dá um certo trabalho para ser criado, né? Tá, então vamos lá, continuar aqui. Pessoal, ontem eu mandei para vocês um e-mail com 2 tutoriais. Um tutorial para instalar o Python e para começar a usar o Python e outro da biblioteca Quandl, né? Como fazer cadastro na plataforma Quandl e como obter o token, né? O que é o token? É uma senhazinha que a Quandl dá que possibilita o acesso via Python. Vou mostrar aqui para vocês. E quando a gente estiver programando dentro do Python, a gente vai precisar passar uma senhazinha para entrar na biblioteca Quandl para usar. É justamente esse token, tá? E aí para obter esse token, tá nesse tutorial aí que eu mostrei para vocês. Deixa eu mostrar aqui de novo no PPT, não sei se todo mundo viu. Deixa eu abrir aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Só um momento. Tá todo mundo vendo a minha tela aqui? Vou passar aqui então. Tá. E aí, nesse link aqui que eu estou passando para vocês, a gente vai disponibilizar esses tutoriais, os mesmos tutoriais que foram mandados no e-mail ontem. Então, caso vocês não tenham visto o e-mail, né, se vocês tiverem se inscrito para o webinar depois, hoje pela manhã ou mais tarde, provavelmente vocês não viram o e-mail. Então, vocês podem entrar nesse link aqui, que os tutoriais vão estar lá. Tá? Só por ter mais participantes aqui, deixa eu... o Ricardo falou aqui, Ricardo, Mário, não recebi o tutorial.
Por causa disso, né? Provavelmente vocês se inscreveram depois, acabaram não recebendo. Mas como eu falei aqui, voltando, se vocês quiserem, só entrar nesse link aí, tradingcondados.com/tutoriais, e vocês vão ter os dois tutoriais, tá? O tutorial para instalar, para usar o Python via Jupyter, né? Via Anaconda, e também da biblioteca Quando, tá? Então, de novo, pessoal, resumindo para vocês, a gente tem duas bibliotecas principais que a gente usa hoje na Trading com Dados, a biblioteca Quando e a biblioteca Pandas Data Reader. Elas são as principais bibliotecas para obtenção de dados financeiros e que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Beleza, vamos começar aqui. Qualquer coisa, vocês me avisam, podem interromper no áudio aí ou mandar no chat. E como eu tinha falado para vocês, né, de onde surgiu a ideia da Trading com Dados? A gente viu uma necessidade muito grande. Eu, por exemplo, sou cientista de dados já há algum tempo, trabalho com isso há mais de 5 anos. Os meus amigos estão comigo na Trading com Dados também. E a gente viu uma distância muito grande entre o mundo da ciência de dados e o mercado financeiro. E a solução, na nossa cabeça, era justamente criar uma ponte, né? Criar uma iniciativa educacional que unisse esses dois mundos. Então, basicamente, o que é que a gente faz? A gente procura hoje o que é que tem de mais avançado em termos de programação, em termos de técnicas, né, de algoritmos, de machine learning, e trazer isso para o mercado financeiro e possibilitar, né, difundir essas ferramentas e criar uma comunidade, né? O que a gente gosta de falar é que a gente é uma comunidade de aprendizado, onde a gente traz as pessoas para aprenderem data science, programação, algoritmos, tudo isso aplicado ao mercado financeiro, tá bom? E aí, dado isso, eu acho que a gente pode começar no Python. Mais duas pessoas entrando aqui, vamos admitir todo mundo. Pessoal que está entrando agora, boa tarde, sejam bem-vindos. Acabei de falar um pouquinho aqui da Trading com Dados, e agora a gente vai começar a aula mesmo. Tá? De novo, quem entrou agora, não se preocupe, esse pedacinho aí que vocês perderam vai estar disponível no YouTube depois, que a gente está gravando. Então, acho que agora a gente pode começar. Tá? Eu vou abrir aqui a tela do meu Python para vocês verem. Vamos lá. Beleza, pessoal. Estou mostrando aqui a tela do meu navegador. Então, se a qualquer momento vocês tiverem alguma dúvida, pode... Eu não tenho muita familiaridade aqui com o Zoom, mas vocês podem chamar no chat ou mesmo podem falar no microfone, tá? Então, vamos lá. Se vocês instalaram o Python, vocês devem ter acesso a uma tela parecida com essa, que é a tela inicial, onde vocês conseguem exibir os diretórios, né? Essa aqui é a tela inicial do Jupyter. Eu aqui estou no diretório chamado Webinar, onde a gente consegue ver esses arquivos. Já já eu vou mostrar para vocês o porquê desses arquivos. Como a gente quer criar um arquivo novo, eu venho aqui em New e coloco Python 3. E aí eu vou abrir um novo notebook de Python, beleza? Então, se vocês já têm acesso aí na máquina de vocês, vocês vão ser capazes de fazer isso daqui. Vamos salvar esse aqui como aula 01, tá? E aí a gente vai começar a programar. Como eu tinha falado para vocês, eu acho que o grande objetivo hoje dessa aula é mais é mostrar como obter os dados. A gente não vai entrar muito a fundo como processá-los, como modificá-los ou como analisá-los. Acho que é fundamental nessa primeira etapa aí que tem tanta gente aprendendo Python agora, é mostrar como obter esses dados e como tirar alguns insights mais básicos, tá? E aí, realmente, nas aulas que vêm em seguida, o conteúdo ele vai ser mais avançado, no sentido que a gente vai pegar os dados que a gente usou hoje e fazer coisas mais avançadas. Tá? Hoje é mais nessa questão assim, da obtenção, como utilizar esse dado. Tá? Então, como eu falei, primeiro de tudo, a gente vai pegar as nossas bibliotecas usadas nesse estudo. Deixa eu ver aqui, alguém está perguntando. Cara, sim, eu queria compartilhar no YouTube, eu confesso que na verdade é que a gente sinceramente não usou e não sabe, assim. A gente até pensa que, eventualmente, essa aula que a gente está fazendo aqui no Zoom, a gente vai querer depois fazer no YouTube também ao vivo, tá? Por enquanto, o que a gente está fazendo é gravando aqui e depois passando para o YouTube. Tá? Então, vamos lá continuar.
isso aqui em comentário, só um comentário. Na verdade, eu vou colocar, vamos abrir isso daqui, então, um highlight nesse comentário, bibliotecas. Então, como eu falei. Bem, pessoal, eu imagino que vocês tenham visto como instalar o Quandle, né? Caso vocês não tenham o Quandle ainda, eu vou mostrar como vocês podem conseguir. Boa, Patrick Garcia coloca no mudo. Vamos lá. Basicamente, assim, se você tem a Quandle hoje, bastaria você fazer import Quandle, se a biblioteca já está instalada na sua máquina. Né? Aqui, como está instalada na minha máquina, provavelmente ele vai demorar um pouquinho e ele já vai carregar, né? Porque eu já instalei antes. Caso você não tenha a biblioteca, você tem duas opções. Ou você poderia instalar do seu prompt de comando, ou através do PowerShell, né? Usando o famoso comando pip install. Só que às vezes pode ser difícil assim para algumas pessoas que ainda não têm familiaridade com essa questão de abrir o prompt de comando para modificar as coisas lá. Então tem uma opção de você fazer a instalação das bibliotecas dentro mesmo do seu Jupyter, tá? Dentro mesmo da plataforma. E como é que você pode fazer isso? Se você importar a biblioteca sys, tá? Se você fizer isso aqui, ó, então sys executable m, aí você passa o pip, o comando pip install. E aqui dentro você coloca o nome da biblioteca que você quer instalar. No nosso caso, como eu falei, a gente tem duas bibliotecas que são bibliotecas-alvo, né, do nosso estudo, que são a biblioteca Quandle e a biblioteca Pandas Data Reader. Tá? Se você não tem a Quandle, você poderia fazer assim, ó, pip install Quandle e executar isso daqui. Que ele deu erro aqui. Porque esse aqui tem um ponto, na verdade. Só que como eu já tenho a biblioteca Quandle, provavelmente ele vai me dizer que já está instalado. Gabriel Fonseca, dá para fazer. Sim, verdade, Gabriel. Eu procuro colocar esse do sys, né, fazer dessa forma, porque se a gente não coloca isso, pode ser que a gente tenha um problema de compatibilidade. O Jupyter ele pode olhar para um diretório e a minha versão do Python está em outro diretório. Para impedir que isso aconteça, né, para diminuir as chances de dar problema de compatibilidade, então eu acrescento isso daqui para garantir que o Jupyter esteja instalando, vamos dizer, no raiz, né, onde o meu Python está instalado. Tá? Mas realmente pode ser uma maneira viável. Você poderia fazer isso daqui direto com exclamação. Beleza. E aí, pessoal, se vocês quiserem, se vocês não têm o Pandas Data Reader ainda, vocês poderiam fazer a mesma coisa. Aqui, em vez de Pandas, colocar Pandas Data Reader. Só de novo, como eu já tenho o Pandas Data Reader, provavelmente ele... aqui não é Panados, né? Pandas. Pandas Data Reader. Ele provavelmente vai dizer que eu já tenho, então eu já posso utilizar. Eu consigo mutar os microfones dos participantes. Vamos ver aqui como eu faço isso. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Vou pedir para todo mundo dar mute nos microfones, porque aí cria um eco. André, eu modifiquei aqui. Se você ouvir o eco ainda, você me avisa, tá? Tá, então vamos lá. Pessoal, e aí, dessa forma, a gente instalou o Pandas Data Reader e instalou o Quandle. Beleza? Dentro do Quandle, tem um repositório bem específico que a gente vai utilizar. E eu queria que depois vocês olhassem, quando vocês estiverem com calma aí, com mais tempo, olharem esse repositório aqui. O Quandle, ele funciona como vários repositórios que contêm dados de um escopo, de um segmento específico. Então, por exemplo, lá dentro do Quandle, você tem esse BCB aqui, ó. É o Central Bank of Brazil Statistical Database. Os dados macroeconômicos do Brasil, a maioria deles estão aqui. Então, quando a gente for usar lá dentro do Python, a gente vai consultar esses dados que estão aqui dentro. Então, é legal depois dar uma olhada aqui na documentação para ver quais dados estão disponíveis aqui dentro. Tá bom? E aqui está o link para quem quiser ver.
E outra coisa interessante do Quandle também é essa documentação, quandle.com/tools/Python, e aí vocês têm várias formas aí de importar os dados, de manipular os dados, isso aqui é bem útil para quem está começando a usar a biblioteca Quandle agora. Tá? E aí vamos voltar para a nossa aula. Pessoal, e aí eu vou ter que colocar um ponto 2 aqui, vamos colocar aqui, utilização da biblioteca Quandle. Eu vou colocar isso como um destaque, vou colocar como comentário. A biblioteca Quandle ela tem uma característica bem particular, que ela funciona como uma API. Então, você tem os repositórios, né, da biblioteca Quandle. Para você conseguir acesso à biblioteca Quandle, você precisa de um token, de uma senha, senão você não consegue essas bases. Né? Se todos vocês fizeram cadastro na Quandle, provavelmente vocês vão ter o token lá de vocês que a Quandle fez para vocês. Tá? Essa senha, né, dessa API, ela tem um formato parecido com esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? API key. Esse daqui é o elemento que a gente usa dentro da biblioteca Quandle para mandar a nossa senha. A senha ela tem mais ou menos um formato alfanumérico, ele tem números, tem caracteres, ela tem um formato mais ou menos parecido com esse. Eu não sei quantos caracteres exatamente, mas vamos supor que a nossa senha fosse essa, tá? No meu caso, óbvio que não é, né? Eu já tenho uma senha porque eu fiz o cadastro antes, mas vamos supor que fosse essa senha aqui, tá? Então, cada um de vocês, você pega uma senha de vocês. O que é que eu recomendo que vocês façam? Pega um bloco de notas, pega essa senha aqui e salva nesse bloco de notas. E aí salvem esse bloco de notas com o nome senha.txt. E salvem esse bloco de notas no mesmo diretório onde vocês salvaram o arquivo aqui do Python, o notebook de Python de vocês, porque aí vocês conseguem acessar essa senha aqui direto do Jupyter, né, do notebook de vocês, sem ter que colocar a senha aqui. E aí fica muito mais fácil, caso vocês precisem mostrar esse notebook para outra pessoa, precisarem apresentar futuramente, vocês não vão estar aqui precisando mostrar a senha para todo mundo, beleza? Então, por exemplo, no meu caso, como eu já salvei a minha senha, o meu token, em um arquivo TXT, eu vou abrir esse arquivo TXT agora. Então, como é que eu faço? Eu vou chamar de F, por exemplo, vou falar open, tá? E vou chamar aqui o arquivo TXT que eu salvei, que é senha.txt. Eu quero dar um read aqui nesse elemento. Então, eu vou dizer que o meu token, né, é nada mais do que o F, e eu vou dar um read nele para que ele leia o conteúdo do TXT. Beleza, fiz isso, ele leu. E agora o que é que eu faço? Esse elemento aqui, como eu falei para vocês, é o elemento que a Quandle usa para eu saber qual é a senha. Então, o que é que eu faço? Quandle.api config.api key, eu vou dizer que isso aqui não é nada mais do que o meu token que veio aqui do meu TXT. Fiz isso e ele já reconheceu. Então, eu já consegui acesso à biblioteca Quandle e é como se eu estivesse logado dentro da Quandle. Então, a partir de agora, eu já consigo fazer uso, já consigo usar esses dados. Então, vamos começar agora a explorar os dados. Acho que agora a gente já consegue, de fato, explorar os dados de finanças. Tá? Como eu falei, a Quandle a gente usa mais para dados macroeconômicos. Então, agora a gente consegue puxar alguns indicadores macroeconômicos. O primeiro que eu escolhi aqui para apresentar para vocês é o do petróleo WTI, que é um dos contratos de negociação de petróleo, né, mais utilizados. Cada biblioteca no Quandle possui um código específico, tá? Seja ela PIB dos Estados Unidos, taxa de desemprego, cada base, na verdade, tem um código e a gente precisa saber quais são esses códigos. Por isso que eu falei aqui para vocês, se vocês quiserem saber melhor quais são os códigos das bases brasileiras, é legal dar uma olhada aqui depois nesse tutorial do Quandle. Por exemplo, se vocês quiserem, sei lá, com essa base aqui, ó, Monthly Exports the United States. O Quandle Code é esse daqui. O código que a gente vai precisar agora para abrir os dados de petróleo é esse aqui que eu vou passar para vocês. Eu vou chamar isso de WTI Crude.
e eu vou dizer que eu quero o código. O petróleo é EIA, tá? Barra pet underscore RWTC underscore D. Esse meu código aqui é o código para a base de petróleo, como eu falei. Então vamos passar esse comando. Depois de um tempo ele vai... Vamos ver aqui. Talvez ele demore um pouco para bater lá na biblioteca do quando. Beleza, ele conseguiu. Esperamos aqui, ele conseguiu. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada qual que é o formato dessa base. Como que vem a base, as bases da quando. É um Pandas Core Data Frame, né? Quem usa Python já há um tempo e tem familiaridade sabe, né, que a biblioteca Spando é uma biblioteca open source aí, fundamental na vida de qualquer pessoa que utiliza Python, justamente facilitar muito o processamento, né, o uso de formatos padrões de dados. Então, se você tem, por exemplo, datasets relacionais, né, bases de dados relacionais, usar isso com o Pandas fica muito mais facilitado. Então, é bom que essa base aqui, ela venha no formato de Pandas Data Frame, que vai facilitar muito a nossa vida. Vamos passar um outro comando aqui para ver como essa base está constituída, o que é que tem dentro dela. Então, eu passei esse comando head aqui para a gente ver, na verdade, só as primeiras linhas. Tá? E o que é que a gente vê? A gente vê por data, vê um valor. E aí tem uma característica muito importante das bases do quando, pessoal. Sempre que a gente puxa um indicador, vocês vão ver a coluna da esquerda são as datas, a coluna da direita são os valores. Essa estrutura vai se repetir para todas as bases. E por que isso é importante? Depois, lá na frente, a gente vai cruzar todos esses dados numa base só. Então, vocês concordam comigo que se eu tiver todas as bases e com a coluna chamada velho, eu vou ter um problema lá na frente, porque eu vou ter várias bases e todas elas vão ter uma coluna chamada velho. Eu não quero isso, né? Imagina, por exemplo, a base de petróleo, aqui está com o nome velho. Aí eu pego a base do PIB dos Estados Unidos. Aqui vai ter velho também. Eu não quero isso. Eu quero que seja uma coluna que descreva o que de fato aquilo é. Então, o que é que a gente pode fazer? Eu posso pegar essa coluna velho e mudar o nome dela para algo que seja mais útil. Eu posso dar um rename nela. Rename. Volumes. E aí, o que é que a gente está vendo como velho? Vamos chamar aqui de... Posso chamar isso de... Peraí, isso aqui. Place igual a true. E o que é esse in place igual a true? Eu estou simplesmente dizendo que essa modificação que eu estou fazendo na variável velho, ela é uma modificação que tem que ser transmitida à base WTI underscore CRUD. Ou seja, toda vez que eu usar essa base aqui, essa mudança no nome da variável tem que acontecer, tem que permanecer dessa forma. Beleza, fizemos dessa forma, vamos ver como ficou agora. Vou pegar esse comando aqui. Então, a gente conseguiu mudar o nome para petróleo. A gente vai fazer isso com todas as bases que a gente for usar daqui para frente, tá? Colocar um nome que seja mais direto aos dados que a gente está usando. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tudo bem até agora? Estão conseguindo seguir aí bem o ritmo? Qualquer coisa é só me avisar, tá? Boa, obrigado, gente. Vamos plotar agora para ver como é a estrutura desses dados, tá? PLT is not defined. Eu esqueci uma coisa bem básica, né? A gente precisa, na verdade, abrir outras bases que são bem importantes para a gente. Na verdade, eu deveria ter feito isso antes. Então, vamos abrir essas bases aqui, porque a gente vai abrir essas bibliotecas, né? A gente vai precisar dessas bibliotecas depois para as análises e para os gráficos que a gente fizer. Então, vou abrir a NumPy, que é super importante, abrir a Pandas, e import lib pyplot já vamos abrir aqui a Pandas Data Reader também, que a gente vai precisar mais na frente. Data Reader. Data.
Vou passar um comando aqui para facilitar a minha vida com o matplotlib. Mais. O que ele deu aqui? Ah, que eu errei, né? Que é important from. Ricardo, você voltou para abrir as bases. Sequência necessária? Cara, não é necessária não. Na verdade, foi um erro meu mesmo. É que, normalmente, quando a gente começa o código, né? A gente já faz isso no começo do código. É porque essas bibliotecas aqui, eu tinha esquecido, né? Eu fui direto para quando, mas esqueci de abrir essas bibliotecas aqui que são bem importantes. Inclusive, a gente pode ver o asteriscozinho aqui, porque ele ainda está abrindo essas bibliotecas. Tá? Enquanto ele está abrindo, vamos aqui para o gráfico. Agora a gente já consegue botar o gráfico. E esse aqui, então, é o nosso primeiro gráfico, do nosso primeiro indicador financeiro, que é o preço do petróleo. Né? A gente já consegue tirar uns insights bem relevantes aqui. Né? O preço do petróleo disparou aí na década de mais ou menos 2000 até 2008, né? Quando teve a crise. E interessante observar também essa queda brusca. Né? O petróleo tem sido super relevante aí nos últimos meses por causa da situação mundial, né? Os atritos que está tendo aí na OPEP, a Arábia Saudita e a Rússia, e por causa daquelas coisas lá que aconteceram, acho que lá no meio de março, mais ou menos, o petróleo ele despencou. Se vocês verem aqui, o petróleo está quase tocando em zero. Né? Até da primeira vez que eu postei esse gráfico, eu achei meio estranho e fui conferir para ver se era realidade. Esse gráfico aqui dos dados do petróleo, eles vêm lá do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Aí eu peguei para ver se de fato aquilo era verdadeiro. Eu achei essa queda do petróleo muito extrema, eu queria ver se aquilo era realidade. Então, pegando os dados na fonte mesmo, no Departamento de Energia dos Estados Unidos, a gente vê que de fato é verdade. Teve por um momento, ó, aqui foi 28 de fevereiro mais ou menos, aqui, 20, o preço do petróleo chegou à cotação de zero, né? Não sei, talvez tenha sido um erro de cálculo, talvez tenha sido um erro de sistema, não sei, mas é legal a gente pegar isso daqui para ver que de fato o dado que está vindo na Quandl ele corresponde à realidade. É um dado legítimo, né? Então vamos para o nosso próximo indicador aqui. O que é que a gente pode obter? Eu acho super interessante os indicadores macroeconômicos. Aqui, acho que para começar, a gente pode explorar um indicador de fora. Vamos pegar o PIB dos Estados Unidos. Vou transformar isso aqui em comentário. Para transformar em comentário, pessoal, para quem não sabe o atalho, depois que vocês escrevem na célula, vocês apertam ESC M, tá? E aí você transforma isso aqui em um comentário. O Ricardo falou. O fato naquela data o mercado parou. De fato, boa observação, cara. Obrigado. Tá, vamos lá para chamar aqui PIB-US. De novo, né? O comando padrão para absorver as bases. O PIB dos Estados Unidos, o comando é esse daqui. O código da base é esse daqui. É Fred GDP. E aí, pessoal, eu vou introduzir aqui um outro argumento que você pode passar para dentro da função para segmentar o dado que você está pegando. Se vocês verem aqui em cima, eu estou pegando tudo, né? Pegando aqui o petróleo do jeito que ele me mandar. Só que às vezes vocês querem um intervalo específico, vocês querem um início específico ou um fim específico. Como vocês podem fazer isso? Vocês adicionam aqui dentro da função o parâmetro start end, e aqui eu vou simular, vamos colocar, sei lá, desde 2001, 12, 31, end date, sei lá, vamos colocar 1º de abril, vai. Beleza. Vamos plotar aqui, ver como é que está o formato PIB-US, t.show, vamos ver como é que está o formato. Beleza, vamos ver o formato dessa base, então, PIB-US.head. E de novo aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Aqui, ó, tá vindo como velho, eu vou ter que mudar o nome, porque eu não quero ficar chamando de velho isso aqui. E a gente tem as datas. E aí notem, ó, que aqui, na verdade, ele veio desde... Ele pegou o dado inteiro, né? Eu coloquei aqui 2001.
Enfim, eu estou passando aqui que eu quero a partir de... Vou colocar 2010. Quero 2010. Dia 1º de dezembro de 2010, para ver se ele... que foi o meu de novo, cara. É start date, na verdade. É isso mesmo, agora deu certo. Pessoal, uma coisa interessante também. Para alguns dados macroeconômicos, vocês podem ver que eles vêm consolidados por mês. É óbvio, né? PIB não é um negócio que você calcula todos os dias. Então, ele vem um valor para um mês ou um valor a cada trimestre. Isso, na verdade, pode ser um problema para a gente quando lá na frente a gente for cruzar isso com outros indicadores. Porque depois eu vou mostrar para vocês, por exemplo, se eu quiser cruzar a base do PIB com trazer o dado de petróleo, trazer dado também, sei lá, da inflação no Brasil, para fazer uma matriz de correlação. Vocês concordam comigo que se eu tiver só isso daqui de dado, eu vou ter problemas depois para cruzar com outras bases. Então, é algo a ficar atento também. Pergunta do André Machado. Dá para acessar a decomposição do PIB em parâmetros como exportações, consumo e importações? Cara, para os Estados Unidos eu sei que tem, tá? Para o Brasil, eu confesso que eu não sei. A gente precisa olhar direito lá no repositório do BCB para ver. Mas eu acredito que sim, tá? Se o Banco Central reporta essa informação, provavelmente vai ter lá no repositório. Vamos aqui, eu estava no 2.2, né? Vamos para o 2.3, aí vamos para o Brasil, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês o IBOV, como que a gente consegue pegar, de novo, o SQM, para transformar esse comentário, como que a gente consegue o IBOV. O IBOV também tem lá no repositório do BCB, e o código do IBOV é esse daqui, ó, BCB/7845, tá? E aqui eu vou passar um start date, vamos supor, sei lá, eu quero desde 96, 01, 1º de janeiro de 96, vamos ver como é que fica. PLT plot IBOV para plotar, certo? Aí eu passo o comando show para ele me mostrar o gráfico. A gente vê uma inconsistência aqui no gráfico, né? Parece que ali, um pouquinho antes de 1997, o gráfico está meio esquisito. Deixa eu tirar essa parte aqui, eu vou, em vez de 96, colocar 97. Esse gráfico melhora um pouco. Ainda tem, então deixa eu colocar um pouquinho mais para frente, 98. Eu, particularmente, eu acho que isso aqui é erro da base, né? É erro de sistema. Eu não acho que o IBOV ele estava realmente nesse valor. Tá. Beleza, então vamos lá. Como a gente tinha feito antes, vamos verificar também a estrutura dessa para ver como ela tá. De novo, a gente tem aqui velho e tem date. Observem que aqui está consolidado também. Vocês vejam que é um valor por mês. Ou seja, ele não pegou, de fato, as negociações diárias do IBOV. Ele pegou o valor do fechamento do mês. Depois eu vou mostrar para vocês, usando a biblioteca Pandas Data Reader, como que a gente consegue contornar esse problema. A biblioteca Pandas Data Reader, ela pega o IBOV por dia mesmo. Então, fica melhor do que essa daqui. Né? Mas como a gente está aqui, vamos fazer aquela modificação que eu tinha feito antes para mudar, né, continuar mudando o nome dessas colunas. Eu não quero uma coluna chamada velho. Obrigado, cara. É mais fácil copiar aqui, que já está feito. Aí eu só mudo o nome da base. O que está aqui WTI, na verdade, é IBOV. Em vez de petróleo, eu quero IBOV mesmo. Então, vamos lá. Beleza, é isso que a gente quer. Tá, vamos continuar com os indicadores do Brasil. Acho que tem alguns indicadores fundamentais para Brasil, né? A gente tem a taxa Selic, a taxa de juros padrão do Brasil. Peraí, aqui eu estava em 10.3, então vamos para 2.4. Taxa Selic. Vamos lá. Selic. Get. Para pegar a Selic, cara, pessoal, o código é 432. Vou colocar como start date.
Dia 1º de janeiro de 2000. Vai. E aqui, pessoal, vocês podem ficar à vontade depois para testar em casa, outros dias de início, outros dias de fim, para fazer análises diferentes também. Vamos lá. Selic, PLT, show. E a gente tem o gráfico da Selic desde o dia 1º de janeiro de 2000. Uma coisa interessante, né? Olha como a Selic era alta lá aí final de 2003, né? A gente tinha uma Selic de mais de 25%, né? E a gente vê como ao longo do tempo a Selic ela veio caindo. Vamos fazer aquela modificação de novo no nome. Vou mudar o nome da base, em vez de BOV é Selic. O que é velho aqui, na verdade, eu quero que se transforme em Selic. Vamos ver qual que foi o formato. E aí, ó, parece também que está consolidado por mês, né? Aqui, ó, a gente tem um valor. Não, minto, isso aqui é por dia, que legal. Então, você tem aqui para janeiro, ó, dia 1º, dia 2º, dia 2, dia 3 e por aí vai. Tá? Pessoal, e assim, algumas pessoas podem perguntar se realmente a gente precisa disso tudo aqui para plotar um gráfico. A resposta é não. Se vocês quiserem só plotar o gráfico direto, sem necessariamente absorver o dado, vocês conseguem, com uma linha de código, plotar esse gráfico direto. Se eu pegar isso daqui, ó, da forma como está, e eu simplesmente colocar um plot nele, ele já vai conseguir plotar esse gráfico direto sem transformar isso daqui num data frame, ou seja, ele está puxando o dado lá do repositório da Quandle e está plotando o gráfico direto. Então, talvez é uma forma bem mais rápida, né? Só que aí a gente não consegue, dessa forma, fazer modificações no gráfico, né? Ele fica desse mesmo jeito, né? E aí suponha que você queira aumentar esse gráfico, mudar as dimensões dele. Como que você poderia fazer? Você pode passar os parâmetros aqui dentro. Então, você pode colocar fig size igual. Vamos supor que eu quisesse um gráfico mais largo, né? Esse aqui ele está pequenininho. Então, o que eu poderia fazer? Eu aumento a largura dele, colocar 14, por exemplo, 14 por 4. 14 por 4 é esse tamanho aqui que ele vai me dar. Vocês vão ver que vai ser um gráfico mais largo e mais fácil de observar. Vamos lá. E aqui eu acredito que é um gráfico que é realmente bem mais fácil de analisar do que esse daqui. Vamos pegar esse aprendizado nosso aqui, do gráfico da Selic, e vamos usar o mesmo comando para inflação. A Selic foi 2,4, vamos lá para inflação, então vai ser 2,5. Inflação, a taxa padrão, né, de referência no Brasil é o IPCA, então vamos usar o IPCA. E aqui, pessoal, a gente precisa passar para o Quandle o código do IPCA, que no BCB é o 13522. Então vamos lá, ó. 13522. E aí a gente vai ter o dado da inflação. E uma coisa interessante, vocês já começam a perceber que as curvas elas estão bem próximas, né? Aqui, ó, quando teve uma disparada da inflação ali no final de 2003, o juros estava bem alto. Provavelmente para conter a inflação lá naquela época, eles aumentaram os juros. Vamos lá continuar. Se vocês quiserem o dado mesmo da inflação, a base, a gente tem que usar esse mesmo raciocínio aqui. Só que ao invés de BCB 432, a gente usa o do IPCA, que é o 13522. Tá? E eu vou chamar isso aqui de IPCA. E aí, de novo, né, a gente tem que fazer aquela modificação que eu tinha falado para vocês antes, que é mudar o nome da coluna. Não quero uma coluna chamada velho, quero uma coluna chamada, claro, IPCA, porque é o dado que a gente está usando agora. Tá? Então, vamos ver aqui como é que ficou. E aí a gente tem, vamos ver aqui se está, realmente parece ser um valor por mês, né? Então, a característica da base aí do IPCA também, ela está consolidada em um valor por mês. A gente estava aqui no 2,5, vamos para o 2,6. Que indicador? Cara, falando em termos de macroeconomia, acho que o PIB é um indicador fundamental, né? Vou colocar aqui PIB brasileiro.
Eu já vou pegar esse trechinho de código aqui, que já está feito. Então, ao invés de PCA, vou chamar PIB-BR. O PIB do Brasil, ele tem um código um pouquinho diferente. O PIB do Brasil, ele não está no BCB, ele está em um outro repositório chamado ODA. É um repositório que contém informações macroeconômicas de todos os países do mundo, inclusive o PIB. Então, o PIB do Brasil vai vir de lá. Ele está como ODA/BRA.NGPD. NGPD. Não, acho que é NGDPD. Isso. É isso mesmo. Então vamos lá pegar esse comando aqui para plotar e vamos repetir ele aqui embaixo. IBR, não, isso daqui, perfeito. Esse daqui é o gráfico da oscilação do PIB do Brasil. De novo, né? Um gráfico pequenininho, não dá para ver muita coisa, fica meio difícil de analisar. E aí fica como exercício, né, para casa, depois vocês pegarem o comando que a gente passou lá em cima, tentem reproduzir aqui para o PIB para ter um gráfico também um pouco maior, né? Um pouco mais fácil de visualizar. Então, vocês podem brincar um pouco com essas dimensões. Então, suponha que vocês quisessem talvez um gráfico um pouco mais alto. Então, ao invés de passar aqui, ó, 14 por 4, vocês colocassem talvez um gráfico um pouco mais alto, né? 14 por 6, 14 por 7. O Gabriel Fonseca perguntou, essa do PIB tem a previsão para os próximos anos? Cara, boa pergunta. Esse repositório especificamente não tem previsões, tá? Só tem dados históricos, tá? Vamos então modificar o nome novamente. Perfeito, exatamente. Engraçado que eu não tinha feito uma análise, para vocês terem uma ideia, até agora, com o parâmetro endDate aberto. Na verdade, é o que eu tinha feito aqui. O meu código original, ele não tinha o parâmetro endDate. Tá? E aí, por isso que ficou aberto aqui. Official Development Assistant. É isso mesmo. Valeu, cara. Obrigado. Realmente eu acho que é uma boa depois a gente conhecer o repositório, né? Esse repositório, realmente eu não fui a fundo de ver o conteúdo dele. O Lucas Batista, existe alguma biblioteca com dados mais recentes, tipo o fechamento do último dia? Sim, cara. É essa biblioteca Pandas Data Reader que eu vou mostrar já para vocês, né? Lembrando que aqui a live ela está centrada em duas bibliotecas. A Quando para obter informações macroeconômicas e a Pandas Data Reader para obter dados de mercado financeiro, tá? O de dados de mercado financeiro vem já já. Eu só terminar aqui de macroeconomia, a gente já entra lá. Vou mudar aqui o nome para PIB-BR. Pessoal, resumindo então, aquela questão lá do PIB do Brasil que vocês perguntaram, realmente eu não sei, realmente tem que ir a fundo do repositório ODA, tá? É um repositório que eu não conheço. Mudou, acho que a gente não precisa ver, né? A gente já sabe que a base mudou de formato. Vamos para um outro que eu acho que no dia a dia é fundamental para a gente também, que é a oscilação do dólar. Tá? Como que a gente consegue, então, puxar a oscilação do dólar frente ao real? O código para o dólar está na BCB também, tá? É o código 10.813, tá? E aqui eu vou chamar de dólar. Vamos ver como é que... Eu já vou plotar aqui direto. E aí, pessoal, a gente pode passar o parâmetro do tamanho da figura aqui também, tá? Suponha que eu queira um gráfico... Vamos brincar um pouco com as medidas. Vou colocar um gráfico 10 por 10. Eu vou fazer plt.plot e o gráfico que eu quero é o do dólar. Eu achei que está um pouquinho... Vou diminuir um pouquinho a altura dele, ficou melhor de visualizar. E aqui a gente vê, de fato, a disparada que o dólar deu aí nos últimos meses, né? Até para essa questão aí do que está acontecendo com o coronavírus, o dólar, ele disparou. Vamos fazer aquela modificação
mais uma vez no nome da base. E aí, pessoal, só mais alguns indicadores macroeconômicos e a gente já termina para ir para os dados de mercado financeiro. Vou mudar isso aqui para dólar, que é o nome que eu quero. Perfeito. E aí, para terminar, eu tenho mais uns 2 indicadores de mercado financeiro, de macroeconomia, desculpa, que eu acho que são fundamentais aqui. Um que está bastante em evidência ultimamente é o ouro, né? Tem se falado muito no ouro como um ativo, né, para avesso ao risco, para proteger a carteira. Então, vamos dar uma olhada aqui na negociação do ouro. Teria como mudar o valor dos eixos? Cara, tem sim. Eu acho que tem um plot, depois que eu vou fazer com vocês, que ele manipula um pouco a escala dos eixos. Eu não sei se foi isso que você perguntou. Foi isso mesmo? Tipo, como mudar a escala do eixo? É isso mesmo? Ah, tá. Sim. Tem como você manipular. Acho que não é muito foco aqui de ficar falando de parâmetro gráfico, mas tem um gráfico que eu vou mostrar para você depois, para vocês, que é de colocar 2 curvas no mesmo gráfico. E aí você consegue manipular os eixos. Tá? Acho que é mais para o final que eu vou mostrar isso. Vou mostrar aqui. Ouro, eu vou chamar de ouro BR. A base para o ouro, ela tem o código 4. Pergunta do André Machado, indicadores de outros mercados como alemão e chinês são acessíveis? Cara, o chinês eu não sei, o alemão eu sei que sim, porque eu já vi os dados de negociação do mercado alemão lá na Quando, tá? Mas realmente eu não tenho familiaridade. Vamos ver aqui. Ouro. Aí eu vou pegar esse parâmetro aqui que eu já tinha feito para o ouro, vamos replicar ele, ou para o dólar, vamos replicar ele para o ouro. Ouro BR. Vou diminuir um pouquinho a altura, ficar menos espichado. Ver como é que fica. E é bem legal a gente ver também a disparada que o ouro deu, né? Realmente o mundo aí nos últimos meses tá um cenário bem tenso, né? Antes mesmo do coronavírus, você tinha tensões aí no Oriente Médio, teve aquele ataque, né, que os Estados Unidos fez no Iraque. Isso ajudou a se criar um cenário bastante instável. Isso se refletiu no preço do ouro, né? Desde então, o ouro tem disparado. Esse ouro BR aqui, que a gente está vendo, ele se refere ao contrato de negociação de ouro na bolsa, né? Se eu não me engano, é o OZ2D, que é o ouro 10 gramas, tá? Se eu não me engano. E aí, de novo, vamos mudar o nome da coluna, que a gente não quer esse nome de velho. A base é ouro BR e eu quero velho que ele mude para ouro. Beleza. O último indicador que eu queria mostrar para vocês é um indicador muito importante assim nas nossas vidas como brasileiros investidores, né? A gente que acompanha muito renda fixa tem o indicador CDI. Vamos mostrar aqui como encontrar, como puxar os dados de CDI. Óbvio que o CDI ele vai ter um valor próximo ali da Selic, né? Do valor que é referência, mas vamos ver como é que está o formato da curva. Vou chamar isso aqui de CDI. O código para o CDI é o 4392, tá? Vamos ver. Eu vou plotar aqui. Em vez de ouro, vamos colocar... e se a gente pegar isso aqui e comparar lá com a Selic, está praticamente idêntico, né? De fato, o CDI ele tende a ser muito próximo à Selic, tá? E aí vamos fazer a última modificação lá na nossa base para que tenha um nome comum. Nome comum não, né? Um nome ideal para CDI. Beleza, fechou. Pessoal, com isso a gente encerrou os indicadores macroeconômicos, aí eu vou mostrar algumas manipulações que a gente pode fazer. Tá? Primeiro de tudo, eu queria mostrar como que a gente pega esses dados, junta todos eles numa base só, e depois consegue fazer, por exemplo, uma matriz de correlação. Tem uma biblioteca muito interessante para facilitar a nossa vida nesse sentido, que é a FuncTools. Tá? Tools.
a ferramenta aqui, Reduce. Por que isso é interessante? Porque se a gente fosse cruzar base por base, iria demorar, certo? Vou pegar a base do CDI, depois juntar com a base da inflação. Aí depois eu pego essa junto com a base do ouro. Dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês conseguem juntar todas essas bases numa base só, de uma única vez. Então, como eu preciso fazer? Eu vou criar aqui uma lista chamada Data Frame, em que eu vou passar os nomes das bases que eu vou juntar. Então, WTI Crude, PCA, dólar, ouro BR, CDI, Selic. Note aqui que eu não coloquei todos os indicadores. E por que isso? Porque tem algumas bases que a gente viu lá em cima, que elas possuem apenas os dados consolidados por mês. Se eu for fazer isso, quando eu juntar todas as bases, eu vou ter uma base que vai ficar pequenininha, porque como essas bases consolidadas por mês têm poucos valores, quando eu cruzar todas essas bases numa só, eu vou ter uma base pequena, porque vão ser menos datas em comum entre todas elas. E eu não quero isso, eu quero o maior volume de dados possível, porque eu vou calcular a correlação entre elas, né? Então, essas são as bases que eu vou colocar. E eu vou criar um elemento aqui chamado, vamos colocar dm junto, são todas as juntas. Eu vou chamar essa função reduce, vou criar uma função... O André Macedo perguntou, o que garante a confiabilidade de todos esses dados? É sempre necessário comparar ou dá para confiar sem comparação? Cara, boa pergunta. Assim, realmente, a Quandl, ela se consolidou como uma principal fonte desse tipo de dado no mundo todo. Então, meio que a gente confia. É óbvio que eu acho interessante fazer aquilo que eu mostrei para vocês, de depois de pegar esses dados, dar uma olhada na fonte mesmo. Então, por exemplo, se vocês pegarem um dado de petróleo, dá uma olhada na fonte desse dado, né? O Departamento de Energia lá dos Estados Unidos. Vê se está batendo, entendeu? Normalmente tá, né? A gente confia, mas como eles são uma biblioteca, né, que funciona como um repositório, que eles unem diferentes fontes de dados, realmente pode ser que algumas delas tenham algum viés ou tenham algum erro. Então é bom sempre tá conferindo. Quando a gente vai cruzar as bases, eu preciso passar aqui para ele qual parâmetro eu vou usar para unir essas bases. Nesse caso, a gente tem uma coluna. O Gabriel, não daria para usar só merge? Cara, dá sim. Dá. O problema do merge é porque eu teria que fazer vários merges, né? Dessa forma aqui, você tem uma função só, que uma linha você já cruza tudo, tá? Eu, particularmente, acho mais tranquilo. Mas, realmente, se você sentir mais à vontade de usar o merge, você pode usar. Aqui eu não vou entrar... Aqui, pessoal, quem está começando em Python agora, vocês não precisam se preocupar tanto com esses parâmetros que eu estou passando para dentro da função, tá? Tem algumas coisas assim mais avançadas de Python, né, como esse conceito de cruzar bases, de fazer joins em bases, que você não precisa se preocupar agora. A única coisa é realmente prestar atenção aqui nesse código, prestar atenção ao fato de que eu apenas estou juntando várias bases numa só, para que com isso eu consiga fazer uma matriz de correlação. Vou mostrar aqui para vocês como vai ficar o resultado, aí vai ficar mais fácil para vocês perceberem o que eu estou dizendo. Com esse how igual a inner, basicamente o que eu estou dizendo? Eu quero que de todas essas bases que ele está olhando, a base do petróleo, do IPCA, do dólar, do ouro, eu quero que ele pegue observações em comum, dias em comum. Então, por exemplo, se tem um dia lá em que uma das bases não tem nenhum dado para aquele dia, ele deixa aquela base de lado, ele deixa aquele dado de lado, ele só vai trazer observações, né, dados que são comuns nos mesmos dias para todas as bases. Não sei se ficou claro, tá? Se tiver alguma dúvida sobre isso depois, eu posso exemplificar melhor. Vamos lá aqui, o que eu errei. Inner, data frames. Já sei, eu não fechei aqui. Beleza. Data frames is not defined. Boa, cara, obrigado. Exatamente. Tá, e qual que é o formato que a gente queria? Era esse daqui, ó. Dá um head aqui para mostrar só o começo da base. Era esse aqui o nosso objetivo, era chegar numa base em que eu tinha todos os indicadores numa base só. Então aqui eu tenho petróleo, IPCA, dólar, ouro, CDI e Selic. Tá? E aí, o que a gente pode fazer com isso? Como eu tinha falado para vocês, a forma mais fácil de fazer um heat map, né, uma matriz de correlação, é usando a SNS, né, a Seaborn, e tem a função heat map dentro dela.
A gente tem um elemento DF junto, né, que é essa base que a gente criou, só que tem uma coisa específica que a gente quer plotar, que é a correlação entre as colunas. Eu quero a correlação do petróleo com o IPCA, correlação do IPCA com o dólar, etc e tal. Boa, gente, obrigado. Sinal que vocês estão atentos, hein? Obrigado. DF junto, e aí, ponto, core, e a not igual a true. E é nesse ponto aqui que a gente queria chegar, que é a correlação. Então, por exemplo, vocês veem aqui a escala de cor, né? Quanto mais escura, mais negativa a correlação. A correlação ela pode ser muito forte positiva, pode ser uma correlação muito forte negativa. Então, vamos dar alguns exemplos. Pegar uma mais alta aqui, ó. Pega a correlação do ouro com o CDI, uma correlação que é uma correlação intensa, boa, correlação negativa, né? Menos 0,7. Qual que é o significado disso? Se a gente pegar os últimos, talvez os últimos anos, é de fato a realidade, né? Que a gente observa. Você tem o CDI caindo, os juros do Brasil caindo, né? A taxa Selic caindo e o CDI tende a acompanhar, e ao mesmo tempo você tem um cenário global que ele é muito volátil, que faz com que o ouro dispare. Então, de fato, você tem ativos que são inversamente correlacionados, né? E aí é um insight legal que a gente pode tirar daqui. O ouro, ele é inversamente correlacionado com o CDI, tá? Tinha um gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o gráfico de como a gente poderia sobrepor duas dessas curvas junto, sei lá, tipo, colocar a curva da Selic junto com o CDI no mesmo gráfico. Só que eu acho que é melhor a gente passar direto para o mercado financeiro, e aí eu vou fazer, na verdade, essa curva com os dados de mercado financeiro. Eu acho que fica mais legal, né? Eu imagino que o grande interesse aqui de todo mundo realmente seja os dados de mercado financeiro. Então, vamos lá. Vou começar aqui o 3. Faltou as hashtag aqui para transformar isso no título. Beleza. Como eu falei, a biblioteca Pandas Data Reader facilita muito a nossa vida para adquirir dados externos, né? E uma dessas fontes de dados externos é do Yahoo Finance. Se vocês tiverem interesse, provavelmente vocês todos já conhecem, né? O finance.yahoo.com, grande repositório de dados. O Pandas Data Reader vai buscar dados diretos do Yahoo Finance, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Como que funciona a biblioteca Pandas Data Reader, né? Como que faz para a gente ler? Vamos pegar o IBOV. Para chamar ela, eu preciso fazer data, tá? A função é data reader. O código do IBOV, os índices, eles têm uma característica peculiar. Eles têm esse acento circunflexo aqui. E depois tem um ticker, né? Tem um símbolo. Funciona do mesmo jeito para os índices americanos, por exemplo. Se vocês quiserem o S&P 500 ou o Dow Jones, né? Vocês vão ter esse acento aqui na frente. E eu quero que a minha data source seja Yahoo. Perfeito. Com isso eu vou ter minha base do IBOV e ela vai ter essa estrutura aqui, pessoal. Tá? E aí notem que tem colunas que não necessariamente eu quero usar depois quando eu for cruzar com algum outro dado, né? Você tem o high, o low, né? O preço mais alto, mais baixo naquele dia. Você tem o preço da abertura, o preço de fechamento. Você tem o volume de negociação naquele dia e você tem o adjusted close, tá? É o mesmo raciocínio para qualquer outro ativo que a gente quiser. Repetir esse mesmo comando aqui. Mas suponha que a gente quisesse filtrar por uma data específica, né? Segmentar essa base para uma data específica. Aí sim eu coloco o comando start e vamos supor que eu quiser, sei lá, desde 2010. Esse é o formato aqui que a gente vai ter, tá? Começando em 2010. Uma outra coisa, pessoal, a gente está vendo aqui nomes, né, em inglês e tal. Gabriel, quais outras fontes podem ser usadas? Cara, outra muito famosa é o Google Finance também, mas ela é praticamente a mesma coisa, entendeu? Eu gosto do Yahoo Finance, eu gosto do histórico do Yahoo Finance. Tem muito dado lá atrás, assim, que
o Yahoo, ele consegue trazer. Fábio, pode repetir o nome da biblioteca? Não estou conseguindo. Ah, tá. Beleza, cara. Vamos voltar aqui e eu te mostro. Essa aqui, ó. Tá? É o Pandas Data Reader. Se você não tem ainda, você pode instalar aqui direto, ó. Desse jeito aqui. Você instala o Pandas Data Reader aí. Beleza? Tá, então voltando para os nomes. Tem nomes aqui, tudo em inglês e tal. Isso aqui não ajuda muito, porque depois, quando a gente for fazer a nossa matriz de correlação, eu quero que a base tenha o nome do próprio ativo, para facilitar a minha vida. Então, eu vou ter que mudar esse nome aqui. E eu também não vou querer todos esses dados aqui, eu quero só essa coluna. Então, como que a gente faz para fazer essa modificação na base? Em primeiro lugar, eu vou mudar o name, columns, né? E aqui eu vou criar um dicionário em que adjusted close eu vou chamar de BOV mesmo, que eu quero aqui. Qual a diferença do adjusted close para o close? Cara, boa pergunta. O adjusted close ele leva em consideração modificações que foram feitas nas cotas. Então, por exemplo, você pega uma ação, durante o tempo, né, que as ações vão distribuindo dividendos e que você tem splits, né, e essas coisas vão acontecendo no preço da ação, o preço ele pode acabar ficando alterado. Sei lá, suponha que, estou dando um exemplo, tá? Sei lá, a ação era R$ 25, aí depois você fez a empresa pagou muito dividendo e o preço foi para R$ 20. Se você olhar no Yahoo Finance, o close, a coluna close, ele mostra o preço com essa diferença. Então, sei lá, você tem um dia que estava 25, do nada passou para 20. Mas tem uma explicação para isso, não é porque o preço caiu, é porque ela pagou dividendo. E o adjusted close leva isso em consideração. Tá? Ele leva em consideração essas modificações que foram feitas para que a gente veja, de fato, a valorização da ação e não o preço em si, tá? Não sei se você entendeu. Ricardo, tem como pegar todos os papéis da B3 numa única extração? Tem sim. Inclusive, já vou mostrar para vocês como pegar mais de um papel de uma só vez. Vamos lá, vou colocar um in place igual a true, para que a modificação seja válida para a base. Beleza, e aí, pessoal, eu não vou precisar desse high, low, open, close volume. Na verdade, a única coisa que eu vou precisar é dessa última coluna aqui, porque no final eu vou calcular a correlação de todos eles, então eu só quero isso daqui. Uma maneira mais intuitiva da gente deletar todas essas colunas aqui de uma forma bem rápida é usando a função drop, e eu vou pegar as minhas colunas aqui do IBOV, e por número eu vou removê-las. As colunas no Python, elas são numeradas a partir do zero, não? Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, a coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, por aí vai. Então, a coluna 0, 1, 2, 3, 4, a gente não vai precisar. Então, basicamente, o que eu posso fazer... Óbvio que tem maneiras mais eficientes de fazer isso daqui, né? Mas de uma forma bem intuitiva, bem fácil de entender, eu acho melhor começar dessa forma aqui. Tá, falta definir o axis. Axis é o eixo que eu quero fazer isso, né? Como eu estou colocando axis igual a 1, eu estou fazendo isso nas colunas, tá? Se fosse axis igual a 0, ele faria isso nas linhas. Tá drop. Obrigado, cara. Já corrigi aqui. IBOV. Beleza. Com isso a gente já tem o dado do IBOV, então, aí da nossa primeira base. Vamos mostrar, então, como é que tá. Acho que dá pra fazer um... Não, peraí. Beleza. Então, a gente vê que aqui já melhorou bastante a nossa visualização. Lembrem que antes, quando a gente viu na Quando, o dado era consolidado por mês, e vocês não tinham os dados mais recentes, porque a queda, por exemplo, que teve agora com o coronavírus, ó, antes lá não estava aparecendo. Aqui, vocês estão vendo. Tiago, Vitor, poderia anexar o código quando for postar o vídeo no YouTube? Claro, cara. Isso aí pode deixar aqui, vai estar disponível sim para vocês. Todo o material vai estar disponível, tá, pessoal? O vídeo, né, que a gente vai colocar no YouTube, o código e os tutoriais também, tá bom? Então, vamos lá.
Um indicador que eu gosto muito, dois indicadores que eu gosto muito, na verdade. Gabriel Fonseca, o vídeo é liberado quando? Cara, não sei, a gente vai terminar aqui a live, né? Depois de gravado, vai subir lá. Tá. Não sei realmente quanto tempo leva para fazer o upload, mas acho que não demora, não. Tem outro dado que eu queria mostrar para vocês, que é o S&P 500. O S&P 500 é como se fosse o Ibov lá dos Estados Unidos, né? Um indicador super relevante também. Funciona como um termômetro aí do humor do mercado americano. Não quero pegar todo o histórico, porque tem muito histórico. Vamos pegar desde 2010, vai. Beleza. Eu já vou trazer aqui as modificações, já para ficar mais fácil a nossa vida, porque eu só vou precisar de uma coluna, não vou precisar de tudo. Então, aqui, em vez de Ibov S&P 500, Adjusted Close eu vou chamar de S&P 500. Aqui S&P, aqui S&P, aqui S&P também. André perguntando, dá para visualizar o Ibov em dólar? Cara, excelente pergunta. Direto, eu acho que não, tá? Mas tem como a gente fazer a modificação aqui. Inclusive, eu acho que até serve como um ótimo exercício, pessoal. Se vocês quiserem depois pegar o preço do dólar, depois pegar o preço do Ibov, transformar o Ibov em dólar e plotar o gráfico, eu acho que fica como um excelente exercício. O Robson está perguntando, no caso do day trade, é possível acessar essa base toda hora? Você consegue acessar, mas ela tem um delay de 15 minutos. Então, se você faz alguma coisa como um trade assim de alta frequência, eu acho que não é muito legal, tá? Tem esse delayzinho aí. E aqui está o S&P 500, tá, pessoal? E aí tem um gráfico bem legal que eu queria mostrar para vocês. Eu não vou entrar muito no detalhe dos parâmetros exatos, porque ele leva um pouquinho de tempo. Acho que, na verdade, eu vou pegar... Eu tenho uma versão dele já feita aqui, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. É esse gráfico que a gente consegue colocar mais de um ativo no mesmo gráfico. Tá? Eu vou pegar ele aqui direto. Tá? Vou colocar aqui para vocês. E aí, até como tinham perguntado, né, se tem como modificar as escalas, tá, os eixos. Aqui a gente consegue, em alguns parâmetros, modificar as cores dos eixos, consegue modificar a escala. Vamos ver as perguntas aqui. Existe a cotação do Ibov em dólar chamado EWZ. Exato, Ricardo. Obrigado. É um ETF, né, que ele replica a bolsa. Acho que é bastante útil, realmente. Eu não sei de cabeça qual que é o ticker do EWZ, mas ele está disponível. Está disponível no Yahoo Finance, no Quando precisa procurar. O heatmap é útil para parametrizar melhor o funcionamento de machine learning ou só para compreensão? Mas como parametrizar o machine learning, assim você diz? A princípio é para compreensão, tá? Mas realmente se você fazer um modelo, é útil, por exemplo, porque você pode saber, cara, se eu sei que algumas variáveis são altamente correlacionadas, não faz sentido deixar todas aquelas variáveis no modelo, né? Eu vou ter problemas depois de modelagem, problemas de multicolinearidade e tal. Mas a princípio, nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, é mais de compreensão mesmo, sabe? É mais para entender assim o cenário macroeconômico, vamos dizer, tá bom? Pessoal, passando bem rápido aqui, tá? De novo, eu não vou entrar muito no detalhe, porque eu acho que não é muito objetivo e a live já está dando quase uma hora aí. Passou bem rápido, mas qual que é o objetivo desse código aqui? É o que eu quero mostrar para vocês. Com esse comando aqui, eu estou abrindo um plot. Tá? Eu tô falando para ele, cara, tipo, abra um plot. E aí eu vou preencher ele com algumas coisas. Em primeiro lugar, eu crio uma curva. Essa curva, ela tem cor vermelha. Eu estou colocando o label, né, o rótulo dela no eixo X como data. Ela vai ter o Ibov e a cor dela não vai ser nada mais, nada menos do que eu passei aqui, né, vermelho. Que dado eu estou trazendo para plotar, tá? E aí eu estou passando aqui, isso aqui é o eixo Y para que tenha a cor vermelha também.
Eu vou repetir isso aqui eu fiz para o IBOV, então eu vou criar uma curva vermelha para o IBOV com essas informações, com esses parâmetros. E aqui eu estou criando um outro eixo vertical com parâmetros parecidos, só que azul, e nesse caso eu vou colocar o S&P 500. Por que eu quero fazer isso? Para que a gente obtenha esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui acho que ele fica bem legal de ser analisado, né? Tem alguns insights legais. A gente vê que o IBOV vinha aí numa crescente desde 2016, mais ou menos. O S&P 500 ele já vinha numa crescente desde antes, né? Desde 2008, na verdade, ele já vem de uma recuperação bastante intensa. E a gente vê a magnitude da queda aí com essa crise do coronavírus. Vê como o IBOV despencou, né? E compara aí com a magnitude da queda do S&P 500. E aí, pessoal, fica como exercício para vocês, né? Para depois pegarem esses códigos, replicarem, fazerem em casa e testar com outros ativos também. Então, ao invés do IBOV, testem, por exemplo, coloca a ação da Petrobras, coloca outras ações que vocês queiram, ações americanas, sei lá, quero colocar a ação da Apple, quero cruzar isso com a inflação do Brasil, seria um gráfico bem bacana. É possível buscar dados de todas as ações, ETFs, fundos, etc. Ações, ETFs tem, fundos, não sei, cara. Tem que ver, tá? Eu acredito que fundos não, tá? Talvez informações de fundos tenha lá no Quandle. Só que eu não sei se vocês chegaram a ver a descrição lá do Quandle. Ele tem alguns repositórios que são gratuitos, a maioria são gratuitos, e tem outros que são pagos. Tem informações mais sensíveis, vamos dizer, que são mais restritas, que no Quandle você tem que pagar. Eu acredito que essas de fundos estejam nessa categoria, tá? Eu acho, tem que olhar. O André perguntou, títulos NTNB e outros dá para buscar? Cara, dá. Não no Yahoo Finance, mas no Quandle dá. Inclusive no Quandle, cara, você consegue títulos de bonds, né? Você consegue títulos de renda fixa americanos. Então é bem legal também se você quiser fazer uma comparação, por exemplo, de uma situação macroeconômica brasileira com a americana. Ricardo, olhei, minha filha. Cara, que legal. Fiz Northeastern, fiz mestrado lá. Amei aquele lugar. Muito bom. Tiago, como buscar uma ação como a Petro 4, por exemplo? Tá, vamos lá. Vamos lá, então. Eu vou pegar aqui o mesmo código que a gente tinha feito para o Bovespa e vamos fazer algo parecido para a Petrobras, tá? Vamos ver aqui. IBOV, ao invés de IBOV, eu vou chamar de Petro. BVSP, o que a gente vai fazer? Os códigos no Yahoo Finance, eles têm um padrão. Você coloca o ticker, você coloca .SA, tá? E eu não vou buscar tudo de Petrobras, não. Vamos buscar, sei lá, desde 2000. Beleza, agora vamos ver o formato, né? Como essa base vem pra gente. Então, ó, vem nesse formato aqui, tá bom? Alguém tinha me perguntado se dá para buscar todos os ativos da B3 de uma vez, né? Dá, só que é um processo meio trabalhoso. Eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem pegar mais de um ativo de uma vez. E aí o que vocês podem fazer? Vocês podem replicar esse processo para vários ativos de uma vez, quaisquer que sejam os ativos que vocês querem pegar. Então, como a gente vai fazer aqui? Cara, primeiro eu vou fazer uma lista com os nomes dos ativos que eu quero, tá? Como que a gente faz isso? Eu vou chamar aqui vamos chamar de ações, tá? E aí dentro dessa lista eu vou passar o nome das ações que eu quero. Então vamos supor, vamos lá, Petro 4.sa, VEG 3.sa. Vocês podem sugerir papéis, pessoal. É óbvio que não dá para fazer muito aqui, que a gente não tem muito tempo, mas vamos... eu estou colocando o Gol, porque a Gol caiu pra caramba e acho interessante olhar. Pensar aqui. Boa, Cogna, vamos lá. Cogna 3, né? Cogna. Boa, YouTube 3.
Ah, pode crer. Realmente aqui estava com mais letras do que deveria. Suzano é SUSB 3? Me corrijam aí se eu estiver enganado. Petro 4, VEG 3, Gol, Cogna, YouTube, Suzano. Ah, sugeriram. UGPA 3, amor. UGPA 3.sa. Beleza, acho que tá bom. Vamos lá. Criamos uma lista. Tá, então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um for, um loop. Ô, Patrick, acho que teu microfone tá ligado. Deixa eu ver aqui. Será que sou eu que muto? Ah, enfim, vamos lá. For ações. Ok, ação em ações. Tá, na verdade aqui eu preciso, antes disso, criar um data frame vazio para receber todos esses dados. Então eu vou colocar df igual a pd.data. E aí, pessoal, quem está começando a aprender em Python agora, também não esquenta muito com isso, não se preocupa. Na verdade, eu estou criando um data frame vazio, tá? Só para depois, porque ele vai absorver os dados das ações que eu estou pegando lá do Pandas Data Reader. df ação igual a data.dataReader. E eu vou falar para ele que eu quero tudo que está na minha lista ali em cima. Data source vamos pegar que dia? Vamos pegar desde aqueles 2008, vamos pegar janeiro 2008, tá? E outra coisa, aqui a gente não precisa de todas aquelas colunas, né? Porque vai ser muito dado para a gente observar. Vamos pegar uma coluna específica, que é aquela que é mais relevante para a gente, adjusted close. Deixa eu ver se eu fiz certo. PD data frame, ação, ações. Eu acho que é isso. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele está fazendo um loop, está pegando todas essas ações, né, uma por vez. Aí deu um erro aqui, vamos lá. Implies, cannot set a frame. Por que isso aconteceu? Será que eu errei em algum desses? Ele está errando. Será que eu estou errando algum desses códigos? Petro 4 SA. Um merge pode ser, cara. Se você quiser fazer isso também dá certo. Tipo, absorver uma por uma e depois fazer o merge de todas as outras. Aqui o que eu estou fazendo, na verdade, não preciso colocar. O que eu estou fazendo, na verdade, é fazendo uma consulta só e pegando elas direto, entendeu? Vitor Gonçalves, não precisa colocar. Cara, eu não estou vendo. Me mostra aqui exatamente onde eu coloquei o acento que eu não estou vendo. De qualquer jeito, eu já tenho esse código pronto aqui que eu tinha feito antes, então... vamos ver aqui se esse start... As ações estão aqui. Boa, cara, é um bom ponto. Vamos ver se é isso mesmo aqui. Se eu colocar mais recente, assim, 2010. Já entendi, beleza. Vamos colocar. É porque realmente pode ser que teve alguns papéis que fizeram IPO depois e não tem aqueles dados para aquelas datas, né? Excelente observação. Tá.
Beleza, como ele está dando esse erro aqui, deixa eu pegar o código que eu tinha feito antes com isso. Na verdade, ele estava nesse formato aqui, então deixa eu mostrar para vocês. Ah, entendi, porque talvez estava faltando, né? Ó, mas o original que eu tinha feito é esse daqui, ó. Então você tem, na verdade, eu estou transformando cada nome de cada ação em um objeto e depois fazendo uma lista com esses objetos, né? Deixa eu ver se assim vai ser. Ah, pessoal, assim deu certo. É estranho, né? Ah, tá. Será que eu errei? Não. Ah, mas for ação em ações. Aqui, ó, a mesma coisa dele. Ah, enfim, vamos lá. Eu acho que aqui o que está dando certo, então, eu acho que dessa forma aqui é melhor, realmente. Vamos colocar, só para aproveitar e colocar outros papéis que o pessoal tinha sugerido aqui, deixa eu só voltar para ver alguns que tinham sugerido. Vamos pegar o GPA3, por exemplo. GPA3.sa. Vamos só ver se esse daqui dá certo também. GPA3, top, beleza. Dentro do Data Reader era ação e não ações. Uhum. É verdade, cara. Enfim, fica como exercício também para vocês pegarem esse código e depois manipularem. E, por exemplo, o que vocês quiserem, né? Ao invés de colocar esses objetos aqui dentro, cara, pega o nome da própria ação e coloca aqui dentro. Né? Então vocês podem testar isso. E aí um gráfico que eu queria fazer com vocês era pegar todas essas ações aí que a gente pegou e fazer um gráfico com todas elas no mesmo plot. Só que assim, as ações elas têm preços diferentes, né? Elas começaram com cotações diferentes. Como que a gente consegue normalizar para que essas ações comecem do mesmo patamar? Então vamos colocar aqui, normalizando o preço das ações. Uma maneira mais fácil da gente normalizar isso daqui, vamos pegar ó, DataFST. E aí, quando eu falo normalizar, né, o que, é que eu estou querendo dizer? A gente precisa pegar o preço da ação atual, dividir pelo preço lá do começo, para que todas as ações comecem com o mesmo valor, né, um valor unitário. Se todas as ações começarem com valor unitário, eu consigo colocar elas no mesmo gráfico e comparar o rendimento delas, que é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, o nome data frame é DFST. E lock, porque eu quero pegar o primeiro elemento, né, que era a primeira cotação, multiplicar isso por 100. E aí eu quero plotar isso daqui. Então, plot, vamos colocar... não vamos preocupar com o tamanho do plot agora não. Depois a gente modifica para colocar um tamanho melhor para ser analisado. Label. Tá, e era aqui nesse ponto onde eu queria chegar. Era nesse gráfico aqui. Então, a gente tem um gráfico onde as ações elas começam... Para aquele primeiro dia que a gente colocou aqui, ó, 1º de janeiro de 2010, os papéis eles começaram no mesmo ponto, né, no valor unitário, e foi assim que eles se comportaram ao longo do tempo. Qual que subiu muito? Lojas Renner subiu pra caramba, ó, e quando aí chegou na crise, ela também sofreu uma pancada bem, bem forte. Vamos mudar um pouquinho aqui o tamanho para ficar mais fácil da gente visualizar. Vou colocar 10x10. Lojas Renner é top. Cara, você é acionista da Lojas Renner, né? Deu pra ver. Cara, mas subiu muito. Realmente foi... Eu acho que eles se beneficiaram bastante aí desse cenário de queda de juros e tal. Mas é impressionante, assim, a magnitude da subida, né? Magazine Luiza. Cara, olha, por curiosidade, por que a gente não coloca Magazine Luiza? É interessante. Eu também acho. Eu acho que
Ela vai sair do meu computador. Módulo 3, esse tem módulo 3. Acho que tá certo, né? Bora. Bem, enquanto ele atualiza aí, vamos avançando logo com o gráfico. E aí, pessoal, para consolidar a nossa aula e para terminar, né, com tudo isso que a gente fez, eu acho que o grande ponto, o grande entregável, vamos dizer, seria a gente pegar tudo que a gente fez até agora, colocar num data frame só e ver a correlação de tudo. Mas primeiro vamos ver Magazine Luiza, que eu estou curioso. Nossa, tá certo isso, cara? Nem aparece. Eu acho que tá tão alto o negócio que nem aparece aqui. É isso mesmo? Pô, só se estiver tão alto assim que não aparece aqui. Porque... Magalu 3.sa. Enfim, vamos continuar. Vamos pegar os índices que a gente fez até agora e vamos revisar aqui, voltar um pouquinho para ver o que a gente pegou, né? Ó, a gente tem uma base aqui chamada DF junto, que é uma base de dados macroeconômicos. Deixa eu só colocar o título aqui para a gente saber onde a gente está, né? Então, cruzando, vou colocar assim, para ficar melhor de entender. Os dados, fazendo matriz. Tiago perguntou, vocês já trabalharam com as bases de dados do Alpha Vantage? Cara, eu conheço pessoas que já trabalharam, falam muito bem, a gente nunca usou ainda não, tá? Estou aberto a conhecer mais. Realmente já ouvi coisas muito boas. O que é que eu quero fazer? Vamos usar Magazine Luiza, Magalu 3. Ah, verdade, gente. O IPO foi depois, né? Fechou. Vamos fazer isso então. Vamos colocar para 2012. Boa, obrigado pela observação. Tá, enquanto ele está executando aí, vamos pegar aquele código que a gente tinha feito antes para unir todas as bases. Só que eu vou fazer algumas modificações. Ah, nossa, gente, olha isso. Tá explicado. Então, quem comprou o Magazine Luiza aí se deu muito bem. Nossa senhora, cara. Bizarro. Vamos lá. Quais são os data frames que eu quero unir agora? Bem, lá no começo a gente pegou os dados de macroeconomia, que eu chamei aqui DF junto. Vamos pegar DF junto e colocar aqui. Depois, o que é que a gente quer juntar? A gente pegou também, vamos lá, IBOV. IBOV, pegamos S&P 500, vamos colocar. IBOV, S&P 500. E fizemos também um com as ações, que chamamos de stocks, não é mesmo? Vamos ver aqui. Stocks.head. Ah, não, que stocks.head. DF, ST, esse daqui. Perfeito, então a gente vai pegar esse daqui também e vamos colocar na nossa matriz final. Esse daqui. Data frames, e eu vou criar um chamado DF final. O Fábio colocando, convém comparar a Magalu com lojas americanas B2W. Concordo, cara. Eu acho que seria uma análise muito boa também, até que vocês podem fazer, pegar no mesmo setor, né? Para comparar Magazine Luiza, lojas americanas. Até se quiser colocar no varejo como um todo, né? Coloca lojas Renner junto também. Via Varejo, para o pessoal que gosta muito de Via Varejo. Vamos lá, ver se a função está certa. Reduz, PDF merge. Unir data frames num data frame chamado final. Vamos lá. Deu certo. Final.head. Opa, é isso mesmo que eu queria. Então, a gente tem um data frame final aqui, que tem informações macroeconômicas, tem informações de índices, né, que são IBOV, S&P 500, e tem informações de ações. O que é que a gente consegue fazer com isso?
A princípio, vamos pegar aquele modelo lá de heatmap que a gente tinha usado para ver como fica. Apesar que eu quero fazer algumas modificações nesse heatmap aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu quero df final, core, vamos ver como fica. E aí a gente vê que ficou muita informação, né? Muito dado num espaço pequenininho e está difícil até de visualizar. Vamos lá, como que a gente consegue melhorar isso daqui? Eu acho que, primeiro de tudo, vamos mexer nessa fonte aqui, vamos mudar a escala. Depois, pessoal, ó, a gente tem a base df final aqui, tá vendo que o que a gente quer, na verdade, são as correlações dos elementos que tem na base df final. Então, vamos pegar isso daqui, eu vou chamar de core, para dar uma separada e organizar melhor. Eu vou aumentar também o meu plot, eu vou colocar um fig size de 10, tá? E aí vamos criar um heatmap manipulando os parâmetros dentro dele. Então eu vou colocar o que a gente quer, né? Eu quero o core, eu quero uma escala que vá de um valor mínimo de -1, até 1, centrado no 0, center 0, map igual a SNS diverging palette. E por que eu estou fazendo isso? Eu quero uma paleta de cores que seja mais bonita, mais agradável, vamos dizer. Vocês podem alterar depois, podem ficar brincando com esses parâmetros para mudar as cores, tá? E square igual a true, para a gente manipular o formato. Certo, agora eu vou mexer no que aparece no meu heatmap, tá? Então eu vou setar os xtick labels, os parâmetros a x. E aí, na verdade, o que ele vai fazer com isso? Ele vai me trazer os parâmetros que estão na própria base de dados, labels, assim. Isso, na verdade, esse getX, ele tem um underscore, rotation. Por que eu coloco um rotation? A gente está vendo aqui que o nome tá reto, né? Às vezes você tem muita informação, muita variável, muito dado, pode ser que ele fique se sobrepondo. E você colocar uma rotaçãozinha no nome, você ajuda a visualizar melhor, tá? Vamos colocar 45 graus, só para ver como é que fica. E horizontal. Vou colocar right. Vamos ver se funciona. Acho que está bem melhor agora de visualizar. Então, vocês veem que aqui está 45 graus. Aqui a gente não teve muito problema, né? Eu consigo visualizar quais são as ações, quais são os ativos, mas às vezes você tem tanto dado que eles ficam se sobrepondo. Então, usar essa manipulação para girar um pouco ajuda bastante. Vamos tirar algumas conclusões aqui. Ó. O que a gente consegue ver? O dólar inversamente correlacionado com o petróleo. Interessante isso, né? Faz sentido. O petróleo tá despencando, né? E o dólar subindo para caramba. Faz sentido isso daqui. Vamos pegar alguma outra. Uma coisa interessante, pessoal. Se a gente pegar os últimos meses, talvez até últimas semanas, a gente vai notar uma correlação muito alta entre os ativos brasileiros. Por que isso aconteceu? Porque todo mundo caiu por causa do corona, né? Ninguém escapou. Você pegar, por exemplo, vamos pegar aqui o S&P 500 com o IBOV. Você tem uma correlação positiva elevada, né? Por causa disso, que, porra, todo mundo, né? Ninguém escapou. O Renan tá falando Selic e Gol, vamos ver. Gol, Selic, a correlação negativa, né? Negativa? Pô, mas a Gol caiu também, né? Junto com a Selic. Sendo que a Selic não está caindo na mesma taxa. Né? Vitor, alguma forma de eu filtrar os valores baseados nessa correlação? Exemplo, retornar apenas o que é maior que 0,8 e menos 0,8. Cara, dá sim. Dá. Inclusive, você pode fazer esse filtro na própria base, tá? Porque, por exemplo, se você abrir esse elemento core aqui,
esse elemento vai conter as correlações, tá? Então, se você vir aqui mostrar, por exemplo, você já conseguiria manipular essa base para que ela mostrasse justamente isso, né? De novo, acho que aqui não vale muito a pena a gente ficar se preocupando com o código, qual que seria o código para fazer isso, mas é simples, né? Você fazer um filtro, você pega esse core aqui e aí você retorna apenas os elementos que estão nessa condição que você coloca. E aí o que você pode fazer depois? Você cria uma outra matriz, né? Depois desse filtro que você criou, e aí você passa essa matriz aqui dentro de novo, na matriz de correlação. Tá? Vamos olhar mais algum aqui. Selic com... Selic, cara, isso a gente já sabia, né? O Selic é altamente correlacionado com o CDI. Isso só confirma. E como eu tinha falado, pessoal, as correlações elas vão depender muito do intervalo que vocês escolherem. Então, se vocês colocarem o intervalo desde 2000, provavelmente as ações brasileiras não vão estar tão correlacionadas assim. Se vocês colocarem um intervalo mais curto, o intervalo das últimas semanas, últimos meses, vocês vão ver correlações muito altas. Correlações muito altas em ativos do mundo todo, né? Por quê? Justamente porque você tem um cenário em que basicamente todo mundo desabou e agora todo mundo está se recuperando um pouquinho. Então a correlação ela vai estar muito influenciada pelo intervalo que vocês colocarem. Então, fica até como exercício depois, se vocês quiserem, pega aqui as datas, por exemplo, manipulem essas datas, coloquem filtros. Em vez de fazer a correlação... exato, coloca a correlação até final de 2019. Exatamente, cara, exatamente. Justamente para tirar um pouco esse efeito do coronavírus, né? Pessoal, com relação ao conteúdo, era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Essas duas bibliotecas. O Ricardo perguntou, dado fundamentalista, tem como extrair? Cara, boa pergunta. No Brasil, a gente tem uma dificuldade extrema de extrair dados fundamentalistas. É um desafio para todo mundo. Se você não quiser pagar plataformas caras aí que tem esses repositórios, provavelmente você vai ter que procurar, né, manualmente aí nos dados das empresas para buscar. O que a gente tem feito na Trading com Dados? A gente tem alguns parceiros que ajudam a gente tanto a fazer códigos e até criar bases mesmo. E a gente tem rotinas de scrapping, né, que a gente consegue puxar esses dados. Inclusive, até falando em termos fundamentalistas, se vocês quiserem olhar no site da Trading, eu vou mostrar aqui para vocês, e descerem aqui, tem um artigo que a gente publicou na semana passada, que foi justamente uma análise de dados fundamentalistas, em que a gente usou uma base feita, né, por um parceiro nosso, e a gente está disponibilizando também aqui um vídeo, né, que um outro parceiro nosso fez, que é um vídeo ensinando a usar Python para obter os dados fundamentalistas de sites que têm essas informações fundamentalistas. Então, se tem como extrair? Tem, né? Você precisa criar uma rotina em Python para extrair tudo isso, mas não é trivial, não é algo fácil e que aí provavelmente vai levar um tempo, né? Você precisa dar uma olhada nesse código e interpretar tudo isso, mas tem como, tá? Então, pessoal, como eu falei, era isso que a gente tinha para mostrar, né? De novo, resumindo, duas bibliotecas principais, a Quandl para dados macroeconômicos, a Pandas Data Reader para dados de mercado financeiro. Lembrando que Pandas Data Reader tem um delay, tá? Porque ela vem do Yahoo Finance, então tem um delayzinho de 15 minutos, né? Respondendo aí de novo, mais uma vez, o cara que tinha falado do day trade. Tem como fazer, eu só não aconselho fazer day trade com isso, cara, porque tem o delayzinho, né? E o Quandl também, o Quandl ainda tem um atrasozinho, porque como ele busca bases do mundo todo, às vezes tem dados que não são tão atualizados assim, como a Selic que a gente viu, tá? A Selic, ela está desatualizada na Quandl, tá? Vamos lá. Gabriel Fonseca. Cara, sim, tem uma nova inscrição. É porque, na verdade, a aula de amanhã é um curso mesmo, né? Esse que eu estou dando por aqui para vocês é uma live, é um webinar apresentando algo que a gente já faz há um tempo, né? Tentando difundir aí esse conhecimento. A aula de amanhã, ela é uma aula mais complexa. Basicamente, isso que eu apresentei para vocês é uma introdução. Amanhã, o Osamo, né, que é meu amigo, parceiro que vai dar essa aula, ele vai pegar esse dado, ele vai manipular, ele vai cruzar as bases, ele vai fazer cálculos por exemplo, vai mostrar como
eu consigo preencher bases em dados faltantes, como que eu consigo cruzar essas bases, como que eu consigo fazer indicadores de boxplot, como que eu consigo usar candles no Python, entendeu? E depois, no fim, ele vai mostrar o machine learning também. Então, essa aula aqui, esse webinar que eu estou mostrando para vocês, de certa forma, é uma introdução para a aula de amanhã. Se vocês quiserem, estiverem interessados, vocês podem vir aqui no nosso site, né? Deixa eu voltar aqui. E na aba cursos, vocês podem ver o curso que a gente vai dar. Tá aqui o link para inscrição. O Renan perguntou, para quem fez o curso presencial em fevereiro. Cara, é a mesma coisa. Inclusive, Renan, obrigado pela participação. É a mesma coisa. O que a gente está fazendo, na verdade, é disponibilizando online, né? Porque era um curso que era presencial, as pessoas gostavam bastante, e a gente não tinha ele online ainda. Tinha várias pessoas de fora de São Paulo que pediam esse curso e a gente está disponibilizando ele online. A nossa intenção é oferecer esse curso com a frequência maior, né? Se possível, aí, vários fins de semana, tá? E aí, como eu falei, essa aula de hoje, ela meio que foi uma introdução. Se vocês gostaram desse assunto, a gente tem um e-book que ele basicamente ele fala o conteúdo que foi mostrado hoje na aula, com mais algumas informações sobre manipulação desses dados, tá? Esse e-book está disponível lá no nosso site também, e vocês podem acessá-lo depois de fazer cadastro, conseguem adquiri-lo. Esse workshop vai ficar gravado para quem quiser adquirir. Cara, esse workshop, na verdade, ele vai ser gratuito, né? A gente vai gravar, vai deixar no YouTube. Depois que a gente fizer o upload e tal, eu não sei quanto tempo vai levar para fazer o upload, e a gente vai mandar o link para vocês, tá bom? Vamos voltar aqui, então. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Alguma dúvida de código, né? Também, se tiver algum questionamento e tal, pode mandar e-mail. O meu e-mail é victor.gomes@tradingcodados.com. Pode mandar e-mail no chat do nosso site, no nosso e-mail também, tá? A gente vai ficar muito feliz de falar com todo mundo. Obrigado pela participação. Obrigado pela presença de vocês. A gente está muito feliz com a repercussão, muito feliz com todo o apoio que a gente tem tido. Volume assim de inscrições para a aula foi algo até que surpreendeu a gente, porque a gente só divulgou essa aula aqui no Instagram e, pô, em questão de horas assim tinham 90 pessoas inscritas, então a gente ficou muito feliz com tudo isso. E a gente conta também com a ajuda de vocês, com o feedback de vocês, o que vocês falam, as sugestões que vocês dão, as dúvidas são muito importantes para a gente corrigir nosso material, melhorar em tudo que a gente faz e sempre oferecer algo de muita qualidade, tá? A nossa intenção exatamente é essa, de criar uma comunidade que seja muito engajada, muito unida no sentido de utilizar dados, né, para melhorar decisões de investimento, melhorar a vida das pessoas, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp também chamado Data and Finance, eu não sei se todos já estão inscritos aí. E, cara, quem não está inscrito, convido a entrar lá no nosso grupo de WhatsApp. É o grupo que a gente fala desse assunto o tempo todo, fala de dados, fala de Python, fala de R, de Machine Learning. Todo mundo está convidado a entrar. O link para entrar no grupo do nosso WhatsApp, você encontra lá no Instagram, Trading com Dados, tudo junto. E aí, se vocês clicarem no link lá da bio, vocês vão ver um link para entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Tá todo mundo muito bem-vindo aí para entrar. Não, o Pablo perguntou. Está mais habilitado, eu vou me aprofundar nessa. Aguardo o curso de programação de robôs. Cara, a gente tem um curso que vai sair em breve, é um curso de web scraping. A gente vai mostrar aí como obter informações da web direto do Python, né? Sem precisar baixar nada. O Eduardo perguntou, vocês pretendem fazer algum curso para criar bots de trading? Sim, a gente pretende sim. A gente tem a intenção, na verdade, de fazer uma trilha de formação, né? Que a gente chama de Python para traders. Então, a gente vai ensinar aí desde a parte da aquisição de dados, né? Vai ter essa parte aí que eu ensinei para vocês. A gente vai acrescentar a parte de scrapping também, como extrair esses dados da web e salvar em bases dentro do seu computador, e como unir isso a uma estratégia de trade. A gente quer fazer isso também. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Por enquanto não. Gente, então, muito obrigado, muito mesmo. Tenha um bom resto de sábado aí, tá bom? Quem adquirir o curso de amanhã, a gente se vê em breve, tá? O Osamo vai estar lá na aula com vocês, vai ser uma aula realmente muito boa. E é isso, gente. A gente se vê aí em breve.
Espero que vocês tenham gostado e até a próxima live, tá bom? Grande abraço a todo mundo.